Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação textual. Vamos iniciar mais uma videoaula. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, como de costume, a gente faz a nossa acolhida. Espero que vocês estejam bem, felizes e que a agenda de vocês esteja atualizada, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com uma oração. Por favor, não passe aí o vídeo, atende-se comigo para este momento tão importante na nossa escola, que é a nossa acolhida, tá certo? É o Senhor que me convida a pôr meus sonhos em suas mãos, liberando para sempre o grilhão que os prende, submetendo-lhe para sempre meus planos. Depois, para termos certeza de que eles não nasceram de homens, Deus envia o fogo que os reacende, para que eu saiba em meu coração o que o olho não pode ver, que o sonho nunca morre. Então, essa é a nossa oração inicial, tá certo? Espero que vocês possam realmente manter vivo todos os sonhos de vocês, tão necessário, né, a nossa existência humana, nossos sonhos, tão nosso, né, nada tão nosso quanto a nossa capacidade de sonhar, certo? Então, que assim seja, bom início de aula, e agora, como de costume, vamos para a indicação da nossa agenda na nossa videoaula de hoje. Nós vamos começar com a correção da atividade da página 15 a 19 do módulo 3, e a gente deixa aí depois o desafio cordel, que é a resolução de atividade da página 32 a 34. Tudo bem? Então, dá tempo, vai aí, pega o seu módulo 3, senta, espero que você tenha feito a atividade, tá certo? Para que assim a gente possa começar, então, a correção. Na outra aula, nós fizemos a leitura do cordel. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E a gente começa, né, com página 15, com uma indicação aí da agenda. E eu vou só ler aqui para vocês quem foi Isaías Gomes de Assis, que nasceu no estado do Rio Grande do Norte e passou sua infância no Agreste Potiguar. Ele é um dos poucos cordelistas que se dedica ao público infantil e é responsável pela criação de alguns personagens conhecidos da literatura de cordel, como Chico Catatal, um cabra arretado e aventureiro. Além disso, é apaixonado por sua terra natal e por esta razão o sertão sempre é citado em suas composições. Tá bom? Aí nós vamos à interpretação oral. Primeira questão. O que você achou do cordel lido? Comente. Aí eu gostaria que vocês dissessem se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se gostaram, por que gostaram? Se não gostaram, também o motivo de não terem gostado, tá certo? Qual a indicação? Se mudaria alguma coisa, tá bom? Então, eu gostaria que essa resposta, né, é bem pessoal, mas ela tivesse essa possibilidade de você opinar de fato. Não apenas dizendo não, nem sim, porque isso não é só resposta, mas que você pudesse justificá-la, certo? Do que trata esse cordel? Esse cordel trata de quê? Aí você vai dizer da saudade que o eu lírico sente da sua terra natal, o sertão. Explica, né, dessa dificuldade que ele tinha de estar longe, das memórias que o acompanhava, certo? Para que o leitor pudesse ter um pouco da proximidade do que ele estava relembrando, tá certo? Bom? A literatura de cordel é principalmente manifestada na região Nordeste. E por esse motivo, as expressões e palavras empregadas são características dessa região. Em sua opinião, por que é importante conhecer as variações na língua das diversas regiões brasileiras? Por quê, pessoal? Porque quando a gente conhece, a gente se aproxima um pouco da identidade do povo, né? Dessa identidade popular, tá certo? Revelando seus costumes, suas características. E o Brasil, por ser grande, né, por ter sua extensão vasta, apresenta uma grande diversidade da língua. Então, enquanto alunos, é importante que vocês aprendam nessa diversidade cultural, essa diversidade regional. Bom? E agora, sim, a gente começa a interpretação escrita, tá bom? Primeira questão. Nesse cordel, o eu lírico, ou seja, a voz que se expressa nos versos, apresenta algumas de suas lembranças. Elas se referem à infância vivida em sua terra natal, a um amor do passado, a uma história de aventura. O que é que vocês acham? A infância vivida em sua terra natal, a um amor do passado, a uma história de aventura. Exatamente, se refere à infância vivida em sua terra natal.
Apesar de ter nascido no sertão, o Eulírico vive em outro lugar. Ah, em que momento ele partiu de sua terra natal? Quando foi? Que passagem deu isso? Deixa bem claro. Quando ele era menino. Né? Onde ele mora atualmente? Em um subúrbio, provavelmente em uma cidade grande. Né? Então, o texto, né, o cordel, ele nos deixa a ideia de que ele mora em um subúrbio, provavelmente em uma cidade grande. Copie um trecho em que ele descreve esse local, certo? Então, você volta lá para o cordel, você lê e procura, né? Deve ter procurado um trecho em que ele descreve esse local, tá certo? Professor, eu vi várias opções, eu precisava ter colocado todos? Não, né? Ele pede apenas um trecho. Então, o importante é que você não tenha deixado em branco, que você tenha realmente se detido a procurar. Olha aí, a gente tem várias sugestões de respostas. Que moro nesse subúrbio, no meio deste subúrbio, nesta terra de ninguém, não é como este lugar, nunca mais hei de lembrar dessa terra sem ar puro. Lá me sentirei seguro, sem temer nenhum ladrão. Né? Então, ele mostra aí a insatisfação dele, né? E todas as não realizações de estar morando nesse local. Tá bom? Se você tiver colocado um desses, então a sua resposta está correta. Tá certo? Terceira questão agora, na página 16, certo? Que palavra o eu lírico utiliza para caracterizar seu pai? Né? Ele usa uma palavra no cordel que caracteriza, que apresenta o pai dele. Poeta, cordelista ou menestrel? Lembra? Se você tiver tido dúvida, volta no cordel, lê, né, se apropria, se aprofunda, mas não deixe em branco. Então, né, ele lá no texto, eu lírico, ele caracteriza o pai de menestrel. Em seguida, a questão pergunta, né? Por que ele utiliza essa palavra? Né? Porque o pai dele entoava canções, tá certo? E lia cordel para quem estivesse cansado, solitário e deprimido. Né? Então, repetindo, né? Porque o pai dele entoava canções e lia cordel para quem estivesse cansado, solitário ou deprimido. Tá bom? Na quarta estrofe, o eu lírico cita seus medos de menino. Alguns desses medos são relacionados a personagens folclóricos. Ah, quais são esses personagens? Né? Lobisomem, Batatão, que era homem, Boitatá e Mula sem cabeça. Né? E outros personagens folclóricos você conhece? Né? Aí você tem vários outros, né? Você pode colocar o Saci, a Iara, o Boto, o Curupira, Caipora, Cuca, né? Então, você pode ter se detido a esses personagens. Professora, a gente cita só o nome e a questão não pede para você esclarecer, dizer mais alguma coisa. Mas se você souber e você quiser acrescentar, você enriquecerá ainda mais a sua resposta, tá bom? O que fazia o eu lírico adiar seu retorno à terra natal? Tinha um motivo, né? Uma situação no qual o impedia de retornar. E ele deixa isso claro, bem dito lá no cordel, que era a falta de dinheiro, certo? Então, a quinta questão, o que fazia o lírico adiar seu retorno à terra natal, era a falta de dinheiro. Em qual dessas regiões fica localizada a cidade natal do eu lírico? Né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste? No Norte. Sétima questão. O que o eu lírico deseja fazer quando retornar para o sertão? Ele deseja rever a rapaziada, refazer sua morada e criar um sabiá. Verdade? Rever a rapaziada, refazer sua morada e criar um sabiá. De acordo com o texto, qual seria a pior punição que o eu lírico poderia receber? A pior punição, né, que ele poderia receber seria a de ser um sertanejo e viver distante do sertão. Então, lá no poema, no cordel, ele deixa isso muito claro, né? Que a pior punição seria de ser o sertanejo e viver distante do sertão. O eu lírico finaliza cada estrofe com a mesma palavra. Qual é ela? A palavra sertão. O que isso pode sugerir em relação ao sentimento que o lírico está expressando no cordel? Provavelmente que ele sente muita saudade do sertão. Verdade? Aí a gente vai aí para a página 17. Em relação à estrutura do cordel, responda. Quantas estrofes compõem o trecho apresentado nesse cordel? 9, 11, 13 ou 15?
O que vocês acham? Né? Aí você volta lá, conta, né? Se apropria dessa atividade. E, na verdade, nós vamos ter 11, tá certo? Você marca o quadrinho referente ao 11. B. Quantos versos há em cada uma das estrofes? Né? Todas as estrofes são compostas de 10 versos. Né? Então, cada linhazinha ele corresponde a um verso. E o conjunto dessas linhas de estrofes. É importante que vocês saibam reconhecer, tá bom? A 11ª. Releia uma estrofe do cordel. Lá tinha muita alegria, nos anos de safra boa. Se via em qualquer pessoa bela face e simpatia. Quer de noite, quer de dia, no inverno e no verão. Aqui, isso não tem, não dá nem para comparar com o meu belo lugar, que deixei lá no sertão. Com que função as rimas são empregadas em um texto? Para facilitar a memorização, dar ritmo e musicalidade ao texto, certo? Então, você pode responder, né, que para facilitar a memorização, e mais do que isso, dar ritmo e musicalidade ao texto. Quais são as palavras que rimam entre si nessa estrofe? Alegria, simpatia, dia, boa, pessoa, verão, não, sertão, comparar e lugar. Em quais versos essas palavras aparecem? Alegria, simpatia e dia no primeiro, né? Quarto e quinto verso, tá certo? De novo. Alegria, simpatia e dia no primeiro, quarto e quinto versos. Não esqueça que depois de você botar alegria, vírgula, simpatia e dia no primeiro, vírgula, quarto e quinto versos. Aí depois você continua. Boa e pessoa no segundo e terceiro versos. Verão, não e sertão no sexto. Sétimo e 10º versos, certo? E comparar e lugar no 8º e 9º versos, respectivamente. Repetindo de novo, porque para não ficar confuso para vocês, olha aí. Alegria, simpatia e dia no primeiro, quarto e quinto versos. Boa e pessoa no segundo e terceiro versos. Verão, não e sertão no sexto, sétimo e 10º verso. E comparar e lugar no 8º e 9º verso, respectivamente. Volte ao cordel, apresentado nas páginas 12 a 14, e observe as rimas das outras estrofes. Em seguida, assinale a alternativa correta. As rimas desse cordel não apresentam regularidade, pois as palavras que rimam entre si aparecem em posições diferentes em cada estrofe. As rimas desse cordel apresentam regularidade, pois as palavras que rimam entre si aparecem sempre no primeiro, quarto e quinto versos, segundo e terceiro versos, sexto, sétimo e 10º versos, e 8º e 9º verso em todas as estrofes. Verdade. O item que melhor responde à questão é o segundo, né? Segundo pontinho. E agora, a gente volta, a gente retoma, né, a página 18. Segue na sequência para a página 18. 12ª questão. Releia alguns versos do cordel. Olha aí. Bate forte o coração desse cabra pé de serra. Uma das características do cordel é apresentar expressões regionais, tá certo? Assinale a alternativa que apresenta o significado da expressão em destaque. Homem que gosta de dançar, homem com pé em formato de serra, homem que trabalha com a serra. O que vocês acham quando ele diz bate forte o coração desse cabra pé de serra? Então, homem que gosta de dançar, certo? 13ª questão. Em relação ao cordel Saudade do Meu Sertão, responda. Quem é o autor? O autor, nós vimos, ele é Isaías Gomes de Assis, um dos destaques, um cordelista de destaque no meio, principalmente pelas suas obras, tá certo? Qual é o público-alvo? Todas as pessoas que se interessam por este gênero, tá bom? Em que suporte ele foi publicado? Ele foi publicado em um folheto. Por que o nome cordel? Vocês têm essa curiosidade de saber por que esse gênero, ele é chamado de cordel? Vamos lá. Esse tipo de obra literária recebeu esse nome porque em Portugal os folhetos eram pendurados em cordas, certo? No Brasil, as raízes do cordel foram fincadas no Nordeste.
com a chegada dos portugueses. Nessa região, o gênero foi considerado por muito tempo o jornal nordestino, tá certo? Pois por meio de seus versos o povo ficava sabendo dos desastres, das secas, dos cangaceiros, dos acontecimentos políticos e de outros temas. Além das rimas, os folhetos de cordel têm como característica apresentar em sua capa uma xilografura, tá certo? Essa xilogravura, né, que é gravura feita por técnica em que o artista entalha um desenho em uma madeira, depois passa tinta por cima desse desenho e, por fim, pressiona a madeira sobre um papel, tá bom? O cordel, assim dizendo de uma maneira mais conceitual, é um gênero de cultura popular com origem na tradição oral, tá certo? Costuma narrar a história empregando o registro mais informal, apresenta marcas da oralidade e expressões regionais. Geralmente possui números diversos e rimas regulares nas estrofes. Esses textos costumam ser publicados em folhetos, mas podem ser encontrados em revistas, livros e sites da internet, tá bom? Aí, na sequência, nós vamos para a página 19. Nesse capítulo, você lê um cordel intitulado Saudade do Meu Sertão. A respeito de um sertanejo que sente falta de sua terra. A seguir, você vai ler um texto do poeta brasileiro Gonçalves Dias, que em uma temporada em Portugal escreve sobre a saudade de sua terra natal. Olha aí, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que tá no encontro por cá, que não encontro por cá. Se quem dá a vista palmeiras, onde canta o sabiá. Canção do Exílio, Gonçalves Dias, ensaio 2001, páginas 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Né? Nós temos aí um estudo de vocabulário das palavras, cismar, pensar muito, gorjear, emitir som agradável, primor, o encanto, quindas, que ainda, várzea, planície de inundação, a margem de cursos d'água. Quais países o eu lírico está comparando? Ele está comparando Brasil e Portugal, né? Tá certo? Por que isso, né? Naquele período, o pessoal da ditadura, né? Por ter sido exilado, né? Por ter sido mandado para outro lugar, bem longe da sua terra natal, tá certo? E por esse motivo, né? Ele escreveu, tá certo? Esse poema. Então, esse poema, ele representa essa saudade, esse distanciamento da sua terra natal, certo? Saudade, segunda questão. Saudade do meu sertão e Canção do Exílio apresentam uma temática semelhante. Que temática é essa? A saudade da terra natal, tá bom? Além da temática, que outras características eles têm em comum? A estrutura em versos, estrofes e o emprego de rimas. Em sua opinião, o poema de Gonçalves Dias serviu de inspiração para o autor do Cordel Saudade do meu Sertão? Comente com seus colegas. O que vocês acham? Em sua opinião, aí você vai ver, né? É importante que você faça essa comparação mesmo. Saudade do Meu Sertão é um poeta popular, tá certo? Canção do Exílio foi escrita em 1643, né? E que Isaías Gomes, o autor de Saudade do Meu Sertão, ele é mais contemporâneo, né? Ele tentou, de uma certa forma, fazer uma ponte, né? Uma intertextualidade, um texto que se apoia em outro, certo? Então, ficou aí, né, essa nossa correção. E a gente vai para a indicação, né, da nossa aula de hoje, conversando um pouco sobre essa literatura de cordel, tá bom? O que é que eu digo para vocês, tá certo? Que a literatura de cordel é uma manifestação artística que combina vários elementos como a escrita e a oralidade e a xilografura, como eu disse anteriormente. Essa expressão cultural brasileira é típica do Nordeste do país, mais precisamente das regiões da Paraíba, Pernambuco, Pará, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará. Esse tipo de literatura se utiliza de folhetos, que são tradicionalmente vendidos em feiras populares, tá certo? Tem mais, professora? Tem sim.
O cordel nordestino tem como marca a maneira irreverente e coloquial de contar as histórias. Ele utiliza a simplicidade e a linguagem regional, o que o torna uma expressão de fácil compreensão para a população em geral. Temáticas recorrentes na literatura de cordel, o que mais se fala nessa temática, não é? As narrativas normalmente contam histórias fantásticas de personagens regionais ou situações do cotidiano, trazendo lendas do folclore, temas políticos, sociais, religiosidade, temas profanos, entre outros, certo? Então, essa foi, né, a nossa aula de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente deixa aí como proposta a resolução de atividade da página 32 a 34, tá bom? Na próxima aula, a gente volta com essa correção, tá certo? Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Não esqueça, fique em casa, né? Ainda não estamos de fato liberados, não fiquem confusos, né? Ainda não existe a vacina, então se preserve, fique em casa. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.